Qual o conselho que eu vou dar pra vocês, cara? Não façam faculdade. Parem. Se você tá fazendo agora, pare. Pare agora. Qualquer tipo de faculdade, pare. Ah, mas a não ser que você vá ser um parasita do Estado, um concurseiro parasita que vai viver nas custas daquele que realmente trabalha, daquele que produz, né? A gente sabe que existe uma máfia de diplomas, inclusive vendidas por policiais federais aí, por uma agente federal lá de Curitiba. Vendia diplomas, isso aí é uma máfia já muito conhecida, por todo lugar do Brasil inteiro tem, é a mesma aí que inclusive moldou um sistema aí pro PT, para poder hoje colocar somente aqueles que são deles na polícia, né, o sistema 360. Enfim, uma hora vocês vão saber o que é isso, quando eu soltar todo o dossiê que eu tenho dessa gente aí, desse pessoal, a hora que tudo isso ganhar a internet e ganhar o corpo de quem está protegendo, coordenadora da luta contra a pedofilia. E aí encobre o caso do Gaeves, que é o maior estuprador de crianças da história do Brasil, que foi colocado na presidência do Brasil, lá, ou seja, lá junto com a Dilma, lá para trabalhar na Casa Civil, como assessor para política para crianças, ou seja, um estuprador de crianças. E a que se diz aí que combate a pedofilia, no fundo, a missão dela é incriminar dissidentes políticos e assassinar a reputação deles. E eu fui um dos primeiros, eu fui o primeiro experimento dela praticamente, onde ela vem se promovendo com ataques de falsa bandeira durante anos. Mas enfim, eu comecei esse vídeo aqui porque eu quero dar orientação para os jovens aí que vêm me perguntar que curso técnico tem que fazer. Olha, habilidades técnicas que você tem que ter são habilidades manuais, cara. São coisas que fomentam a tua coordenação motora. Eu vejo que o futuro ele não tá na programação e essa merda toda, né? Veja, um Leiter, né, na Alemanha, não valoriza muito esse negócio de diploma e essa merda toda. Claro que o engenheiro que projeta, o engenheiro que desenha, enfim, é muito valorizado, o que programa. Mas como tem muitos no mercado, cara, então eles estão se dando o luxo de escolher só quem fala alemão. Não só isso. Quem fala o alemão, quem entende quem tem experiência, ou seja, quem tem experiência em trabalhar em projetos práticos, ou seja, saber o ponto certo onde você vai aplicar determinada camada ou determinada medida, onde você vai, como que você issa uma grua, ou seja, como que você issa, inclusive, vamos dizer assim, numa Baustelle, ou enfim, a forma como você vai colocar determinado componente é calculado, inclusive ele chega no nível de detalhe de saber a velocidade com que você faz aquilo. Ainda que depois você saia e vá tomar teu café, alguns aí que fumam, eu detesto cigarro, eu não fumo. Mesmo que você vai ficar tocando pelotas, mesmo que você vai ficar tocando corrones, cara, o dia inteiro, mas eles querem saber se no momento de decisão, no momento de prova, eles vão poder contar com você com aquela velocidade, porque tem dias que você vai ter que pegar 60, 70 horas e uma obra, o cara fala assim, pô, legal, passei. Você não sabe o tsunami que vem depois, cara. Você não sabe o tsunami que vem depois, cara. Entendeu? Você montar 60 motores em linha. Então, o cara, primeiro monta uma parte, monta outra. Não, idiota! Você tem que ter um conceito básico na tua cabeça de Fertigun. Ou seja, uma coisa é você montar um motor elétrico, e esse motor elétrico, vamos supor assim, esse motor elétrico, beleza, você montou, levou 2, 3 horas para montar aquele motor. Porque o cara fez todos os processos, né? Mas quando você tem 60 motores para montar, então o que você faz? Pô, peraí, conceito de Fertigun, conceito de linha de produção. Primeiro eu monto uma parte, monto um lag, monto outro. Por quê? Primeiro eu monto 60 lags, depois outros 60, porque depois é só conectar. Entendeu? Isso só experiência te traz, isso só raciocínio lógico te traz. Você não precisa fazer uma universidade onde um professor marxista maconheiro
vai doutrinar você, vai encher tua cabeça de merda e vai te prejudicar, ainda por cima vai queimar teu filme. Ou vai te perseguir, como tem lá na Itaipu Tech, tá sendo perseguido um rapaz lá por não querer votar em favor da ideologia de gênero. Ou seja, ao nível do ativismo que eles chegaram, um ativismo extremamente criminoso. Onde o cara não quis votar e eles simplesmente começaram a perseguir ele. A Itaipu Tech. Itaipu Tech, é bom deixar bem registrado o nome deles aqui. Itaipu Tech. Isso está acontecendo por todas as universidades. Então, assim, a técnica, você não vai aprender na escola porque eles não te ensinam a técnica. Olha o silêncio que é esse lugar, cara. Você começa a falar um pouquinho mais alto, já começa a fazer barulho para se liga aí. Olha como é que é o negócio, cara. Como é que o som assim, cara, a Alemanha praticamente é um santuário, cara. Se você gosta de romper e buzinando, cara, vai pro México, vai pra essas porra desses lugares, cara. Vai pro inferno. Mas não vem pra cá, cara. Entendeu? Não vem pra cá, cara. Vai pro inferno. Lá é teu lugar. O inferno é cheio de barulho. O inferno tem política de imigração zero. Qualquer um entra lá. Entendeu? Qualquer um entra. Agora, o céu, meu amigo, é outro nível. Você tem que lutar muito pra conseguir. Primeira coisa, você até pode entrar aqui, cara. Outra coisa é você se manter aqui, cara. Ah, mas eu vou manter com a teta do governo. Claro, tá cheio de esquerdista, vagabundo. Por isso que eles querem meter essas políticas de esquerda pra todo lugar. Porque é o seguinte, aí fica fácil, né, cara? Aí fica fácil, fica uma maravilha, cara. Assim, quem ganha as coisas com facilidade não valoriza o que é conseguido por esforço, não sabe o que é conseguido, não sabe o valor do que aquilo que é conseguido por esforço. Ah, mas eu ganhei, vou continuar ganhando, até quando? E quando você não ganhar mais? E quando você, que já é um inútil, não for mais útil a quem te sustenta, ou você estiver fora do jogo, como é que vai ser o negócio? Vai se promover assassinando criança, como faz essa gente e suas amigas aí na internet, lá no Meta, lá no Facebook? Vai fazer isso? Então, assim, você que é homem, cara, se você quer... A primeira pessoa que você tem que prover é você mesmo, antes de você querer prover alguém mais. Entendeu? Esse é o básico. E o homem de verdade, ele dorme em qualquer lugar. Se ele tem um hotel excelente para dormir, tá maravilhoso. Se ele tem um lugar maravilhoso para dormir, tranquilo. Ele não precisa ficar arrastando uma mulher, sustentando uma mulher, sabe? Que vai arruinar, vai dragar todos os recursos que ele ganha. Você tem que fazer o seguinte, é guardar dinheiro para você, guardar recursos para você, ser morrinha. Dorme solteiro, acorda em paz. Dorme casado, você acorda no inferno, cara. No começo pode ser bom até. Mas depois que a coisa começar a pesar, cara. Que a mulher hoje tá mil maravilha, cara. A não ser que essas mulheres sejam dessas riquinhas, dessas patricinhas, que já ganhou tudo do pai, que nunca passou por dificuldade na vida, esse tipo de parasita aí. Sabe, esse tipo de parasita aí pode montar 200 empresas aí e fingir que administra algo, ou fingir que trabalha, que nada acontece. Entendeu? É parasita, é um inútil. Entendeu? Quero ver começar do zero, fazer o negócio do zero. Sem estar amarrando com o governo, com falcatrua, com essa putaria toda. Entendeu? Pegar atalho, meu amigo, por isso que eles criticam o atalho dos outros, mas o atalho que eles pegam, eles escondem muito bem. Aí quando são expostos, ficam aí com a bunda ardida. Então o que eu falo pra vocês, o mercado hoje busca resultado. O cara não quer saber se o teu diploma foi isso, naquilo. Você pode até usar esse artifício do MUR diploma para atrair, para encantar a empresa. E você encanta. Legal, maravilha. Recursos humanos adoram essas merda. Recursos humanos é um bando de inúteis e parasitas que não prestam pra porra nenhuma. A única função deles é colocar ativistas para trabalhar lá como programadores, ativistas de esquerda, e meter cota para eliminar homem branco do mercado. E aí o que acontece? Quem vai produzir o negócio? Quem vai trabalhar no negócio? Explica, quem vai trabalhar? Se vocês continuarem com essas políticas racistas de eliminar o homem branco, vão fazer o quê? Vão ter que pagar uma emergência para pagar a fogueira, o cara 900 euros a hora. Você só vai ajudar a gente, cara. Por quê? Porque daí o cara chega lá e não, eu quero 900 euros a hora. Então o que ele não ganha num ano, ele ganha num mês.
Aí você pode trazer 200 aí de fora e botar no nosso lugar. Deixa eles lá ganhando uma merreca no mês. Aí a gente ainda demora para resolver. Tem que ser esperto, cara. Você tem que demorar para resolver. E daí você aproveita, já que eles vão te mandar embora mesmo. Você cobra o dobro. Não, eu sou expert, eu faço isso, aquilo. Aí você estuda a parte técnica da coisa. Eu não vou ficar dando a letra como você faz essas coisas aí, porque senão tem gente aí que já se aproveita desse negócio. Mas cada um usa sua inteligência, cara. Entendeu? Nesse mundo, cara, infelizmente é isso, cara. É rato comendo cobra. Rato dando rasteira na cobra. É assim que funciona no Brasil. É assim que você pode ver que o sistema policial mais corrupto do planeta, o sistema policial e judicial mais corrupto do planeta. Então, você que é um trabalhador, só quer viver a tua vida, quer ser só um engenheirozinho, ou quer ser só um técnico, ou seja lá o que for, cara. O que você faz? Você pega e meu amigo, se foca nisso. Aprender as habilidades manuais. Todas possíveis. Como montar um motor, como fazer isso, ser um professor pardal, entendeu? Ter na tua casa uma Baustelle, onde você possa, por exemplo, agora eu deixei meu outro carro parado aqui por um mês. Pegou frio na Alemanha, pegou geada, pegou o caralho inteiro, cara. E começou a acender todo tipo de luz no carro. Eu desesperei. Mas aí eu pensei, pô, pera, vamos por parte, vamos fazer step by step assim como eu faço no cliente. Até porque se arrumar, sai barato, não sai caro como você tem um novo. Aí você começa a revisar. Aí sensor. Bom, claro, sensor no frio. É só você usar a lógica básica, meu amigo. Entendeu? Pega um WD-40, pum, passa lá, trabalha, liga de novo. Sabe que o diesel no carro parado por muito tempo ele apodrece. Entendeu? Então você tem que deixar o carro lá para eliminar. Pode ser um sistema de injeção. Então o sistema de injeção acusa a avaria no sistema de motor. Começa a buscar. Hoje até tem ChatGPT para você buscar isso aí. Só que se você não coloca um input certo lá, ele também não vai saber filtrar. Se bem que a coisa está bem fácil hoje. No dia de hoje, cara, com o ChatGPT, com essa IA, se você mete a mão na massa, cara, você tem uma vantagem imensa. Por isso que eu falo que a maioria desses caras que são programadores, cara, essa merda toda, ou seja, ou a mulher vai ter que abrir as pernas para um chefe aí para conseguir algo melhor, entendeu? Ou vai ter que ficar seduzindo, dando olhar 43 aí para homens de poder ou para mulheres de poder, né? Depende das suas preferências. E aí elas chegam até onde elas chegam. E do contrário, meu amigo, não chega. Ou você acha que essa senior analyst e essa senior safety, meu amigo, os caras comem um monte lá dentro, cara, eu conheço. Meu amigo, nem vou falar o nome das empresas aqui porque, cara, eu quero deixar baixo. Não é que eu não quero problema, eu tô cagando pra esse negócio, mas eu deixo baixo, eu não quero ficar alimentando mais fogueira, sabe? Mas, cara, tá cheio de mulher aí que cara, chega lá, meu amigo, olhar 43, vira coordenadora, vira tudo. E dependendo das pessoas aí, às vezes a mulher não é tão bonita, mas elas começam a investir nesse negócio de dominatrix. Só pelo fato dela ser mulher, ainda mais loira, cara, puta, ela faz o cara comer até a merda dela, cara. A mulher caga no cara lá e ela manda e ele obedece, cara. E o cara tem que lamber o chão dela pisa. E tem uns caras que são isso, cara. A maioria desse povo aí que me persegue são esses fetichistas malditos aí, que eu exponho, que eu coloco eles aqui, esfrego a cara deles no asfalto, e os caras têm que calar a boca, cara. Entendeu? São os putos. Então, olha a merda do Tesla aqui. Ah, como eu odeio esse carro. Esse carro elétrico do diabo, cara. Merda. Se bem que, porra. Bom, mas é pelo sistema de controle que eles querem enfiar, né, cara? Querem enfiar um sistema de controle fudido, cara. E é por isso que eles te forçam a questão do carro elétrico. Mas se olhar esses carros aqui, claro, deixar um carro desse aqui parado um mês aqui, cara, meu Deus do céu, cara. Mas meu carro ligou de primeira ainda por cima, cara. Olha esse aqui, 38 mil, cara. 38 mil, mais 500, cara. E dá uma vontade de pegar um bicho desse, cara. Ou uma Cayenne daquela, cara.
Mas pra quê, cara? Pra trazer mulher, pra atrair mulher interesseira, cara? A única coisa que você vai atrair é mulher interesseira, porra. Às vezes dá mais sabor você viver o old times com um carro desse aqui, entendeu? Do que pegar esse carro novo, cara. Dá muito mais prazer. Mas bem que aquele lá, cara, puta, um banquinho de couro, cara, tem que ver negócio. É uma delícia, cara. Andei numa nave daquela lá um dia desses, cara. Eu andei numa nave dessa um dia desses, cara. Falei assim, ó, a hora que eu puder, e vai ser logo, eu acho, puder ter outra Mercedinha 600 sério. Cara dando voltinha aqui de boa, entendeu? Aqui, porra, meu amigo, ninguém fica idolatrando o carro. Aqui o cara vive, entendeu? Pô, o carro daquele é 38 mil, aí no Brasil é 2 milhões, cara. Que loucura, cara. Que loucura, cara. Que loucura. Aí o cara perde 500 mil no ano. O cara não tá nem aí porque você vai perder 500 mil no ano, porque é um dinheiro que... é um dinheiro maldito, é um dinheiro que é roubado. Ele conseguiu isso aí com um dinheiro roubado. Alguma emenda do governo, algum dinheiro emprestado. Olha um Aston Martin ali, cara. O cara com um Aston Martin lá dentro, cara. V12, cara. Aqui, porra, cara, os caras têm o prazer no carro, mas eles não se ligam muito, não valem muito. O cara não tem que dar o rabo dele pra ter um carro desse. E aí o cara que compra desse aí, que é empresário, ele quebra. Também no Brasil, entendeu? A não ser que ele seja um empresário ligado com as tetas do governo, né, seu Wilson? Né, seu Wilson? Ah, então, é só falar o nome aqui que aparece um monte de coisa. Fala a coisinha mágica que aparece um monte de capivaras aqui que o pessoal manda e é uma coisa maravilhosa. Então assim, qualidade, cara, padrão, é outro, cara. Você chega num posto de gasolina aqui, por exemplo, aqui, ó. Um postinho que não tem nem marca, cara. Não tem nem marca. E aí, pô, hoje tava vazando na mangueira, tem um líquido que se usa o óleo ATF. É um óleo verde, é um óleo vermelho. Só que o óleo que ele tinha aqui era para transmissão automática. E não tá muito escrito esse óleo. E tá até com a marca desgastada, que é um óleo que já tá aí faz tempo, entendeu? O cara, se fosse aí no Rio de Janeiro, meu amigo, o cara ia te empurrar aquela merda aí, ia te vender, cara. Não, porque isso aí funciona e tal. Isso aí uma vez que fizeram comigo, uma vez com o Astra lá, cara. O cara esvaziou todo o sistema de arrefecimento só pra me cobrar o dobro, ainda quase me fodeu com o carro, cara. Essa é a merda do Brasil, cara. É um querendo passar rasteira no outro, cara. Agora pega um carinha aqui, num posto que poderia... O cara poderia me passar o louco, meter o louco em mim. Ele falou, pra que você realmente tá precisando? Eu falei, não, precisamos de direção. Falou, não, eu não posso vender esse óleo pra você. Veja a honestidade de trabalhar com um alemão, cara. Alemão raiz, cara. Aqui, se eu me atrevo a meter o pé nessa faixa aqui, os caras param o carro, cara. Os caras param o carro, cara. Entendeu? A diferença daqui pra outros lugares? Que querem destruir esse tipo de coisa. Esse tipo de cultura, esses marxistas, esses desgraçados que me perseguem, eles querem destruir. Eles só puderam colocar um monte de mentira a meu respeito no Google porque eu não tinha um canal onde eu falava essas coisas. E mesmo assim eles manipulam a minha voz. Eles manipulam, criam cortes, fazem todo tipo de merda. E é claro, promovem alguém como o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, meu amigo, nunca foi dos nossos. Quem conhece o Bolsonaro sabe que ele só se promoveu com essas falácias aí, com essas metáforas e essa merda toda que ele inventa. E agora usaram ele como boi de piranha e botaram ele no QG central. Ele não tá preso, né? A gente sabe que o Bolsonaro não tá preso. Aquilo ali não é prisão, cara. Parem de fazer de vítima, de coitado. Aquilo ali não é prisão, cara. Parem. Aquilo ali não é prisão, cara. O cara pode passar 200 anos lá que ele vai passar de boa, cara. Vai tá lá, num negócio de terceiro mundo, entendeu, também. Não dá, é isso o máximo que... Eu tô vivendo 1000 vezes melhor do que ele, cara. Ou qualquer outro político de merda aí que fica esnobando gozando com a pica dos outros. Então assim, se você quer viver bem, cara, se você quer viver bem, livre, cara, não se importe com os outros, não se importe com o que os outros pensam. Comecem a desprezar pessoas que ostentam símbolos de poder, símbolos de coisa. É claro que se você chega com um carro desse aqui, numa obra, dependendo da obra que você chega, os caras vão começar a te olhar diferente. Tem, por exemplo, os caras que vão te tratar bem, mas tem uns caras que vão te tratar mal.
vão ter que cobrar o dobro, vão ter que cobrar 10 vezes mais do que aquilo. A não ser que você esteja representando o cliente, não vá, não seja louco. Use um carro antigo. Agora você vai, tem caras, infelizmente, essa é a cultura de merda, cara. Você chega com um carro mais velho, numa empresa, você não ganha o contrato. Entendeu? Então você tem que saber ostentar, tem que saber falar coisas e... É todo tipo de sacanagem, é todo tipo de hipocrisias que você tem que enfrentar. Entendeu? Os caras não querem resultados. Então você tem que pensar o seguinte, pô, se o cara não quer resultado, eu vou dar meu jeito, eu vou dar meu pulo. E começam a te perguntar coisas pessoais, cara. Ou seja, por que essas empresas, cara, a maioria dessas empresas grandes, eles colocam ativistas de esquerda dentro dessas empresas, verdadeiros parasitas, cara. Que a única função deles lá dentro é profilar pessoas para ver se tem pessoa de direita ou pessoas que vão contra a ideia deles, contra o mainstream vigente. Então eles começam a te fazer coisas pessoais, perguntar coisas pessoais, a olhar a forma como você come, a olhar a forma como você se veste, a olhar a forma como você se presta, como é o seu país, começa a jogar indiretas, entendeu? Para te provocar. Basicamente são maçons lá dentro. Isso são maçons, cara. Isso é maçonaria. Entendeu? Isso são táticas de maçonaria para substituir pessoas que podem ameaçar o domínio deles. A coisa funciona assim, meus caros. Se eu começar a contar as histórias aí da Holanda, de outros lugares, você vai começar... A maioria, os que não estão despertos, os que não estão envolvidos nesse sistema, os que estão, como eu posso dizer assim, envolvidos nesse sistema por default, eles não se dão conta. Eles não se dão conta de como é isso. Eles simplesmente seguem a manada, seguem as ordens. Então eles ficam lá naquela hipocrisia, dando risadinha, dando lá... Ou o cara que já está compromissado até o talo, entendeu? Nos seus rituais lá, já chupou o bode, já fez uma felação para o bode, entendeu? Já sentou, já fez um giratório para o bode, né? Pois é, aí o que acontece? Mas quando você... O cara tá lá, né? O cara tá... Como que eu posso dizer? O bicho tá lá, né? E segue a linha. Mas quando você não faz esse esquema, quando você não tá sujeito a esse esquema, quando você não entra na panelinha, algum deles lá dentro você já vai perceber pela forma como ele te trata. E sempre vai te jogar alguma indireta te descredibilizando. E geralmente é um senior project manager, um desses caras que está colocado em posições estratégicas. São eles que manejam os hilos. Às vezes o que contrata, ele não é o que contrata, às vezes ele participa do processo. Então você fala assim, pô, você às vezes até consegue a vaga, mas o cara vai te fazer de tudo para te tirar da lá. Entendeu? Isso são táticas que eles usam há muito tempo. Então você tem que saber ter essa flexibilidade. Se você sair de um lugar desse, para você ir para outro e aprender com a experiência. Ir para outro lugar e melhorar. Entendeu? Aprender. Porque esses caras, meu amigo, é o que eu disse para vocês antes, é usar o Talmud contra eles. Entendeu? Da mesma forma como muitos deles usam contra a gente. Entendeu? Ah, mas foi isso, aquilo. Veja, eu não estou falando aqui em ser judeu ou não ser judeu. Tem pessoas que misturam as coisas. Muitos deles, os que misturam, é para realmente querer me prejudicar. Entendeu? Porque, para quem não sabe, né, o Talmud é um livro que alguns supremacistas usam e que atribuem aos judeus em geral para poder perseguir o Goim ou o Amaleque, que eles tratam de pessoas, de seres inferiores. Eles se autodenominam como raça superior. Quem pratica o Talmud. Tá lá, tá escrito no livro deles. Eles se porque não é uma questão de raça, é uma questão espiritual. De superior eles não tem nada. Eles pertencem ao reino das trevas. Quem planeja, quem fala sobre aquele ataque, amigo, aquele ataque que é preconizado, que é colocado dentro desse livro, cara, nossa, é um ataque contra as sociedades aqui que eu até me confundo com as palavras, cara. É alucinante, porque tem coisas que você não pode falar, você pode ter problema. São pessoas que realmente estão em níveis de poder. Veja, as pessoas que me perseguem estão em níveis de poder e eles conseguiram chegar nesse nível de poder assassinando crianças. Eu estou falando de policiais federais que planejaram ataques em escolas e de pessoas que hoje trabalham no Facebook e no Instagram que estão me perseguindo
usando a minha geolocalização para me prejudicar. Falaram isso num grupo, lá no Discord, cara. Cancelaram esse grupo, fecharam esse grupo e começaram a fazer ataque cibernético nos Estados Unidos, em sinal de vingança. É uma mulher que trabalha na Meta, entendeu? Já foi denunciada. Entendeu? É uma questão de tempo dela cair. É uma questão de tempo dela parar, dela deixar de ser a triatleta gostosona, poderosona, para ir ser triatleta de salto de salto no bacalhau lá na cadeia. Entendeu? De salto no bacalhau lá na cadeia. Uma triatleta de lamber bacalhau na cadeia. Porque a hora que isso aparecer, meu amigo, a hora que os americanos conseguirem botar a mão e conseguir... Bom, eles já sabem que é você que tá fazendo. Só pra te deixar um aviso aqui. Eles já sabem que é você que tá fazendo o negócio lá. Agora, se eles vão ter que botar a mão... O Batoré levou 1 ano pra rodar. Ele teve que dar um passo mais louco ainda pra ele rodar. Então, o Marcelo, quando ele começou a fazer os ataques lá contra mim no Brasil, ainda ele ficou, cara. Até eu vim pra Europa em 2017, praticamente até metade do ano, 2018, o cara atacando. Porra, meu amigo, eu me lembro, eu comecei do zero, cara. Me mandaram pra uma finca lá que uma senhora pediu pra que eu fosse ajudar ela. Ela tava construindo uma casa, eu fui pra levantar um muro pra ela lá. E ainda por cima a mulher, meu amigo, ela vai toda de shortinho e tal, pra me provocar. Só que a mulher era casada, tinha marido, começou a me provocar e jogar charminho pra cima de mim, cara, pra ver se eu era algum pilantra. Ou seja, bom, eu me liguei na fita, cara, eu não sou burro, cara. Falei, não, se eu vou cair numa dessa, cara, você tá louco. Trabalhei, ajudei, ó, pum. E aí de repente me chegou, eu vi uma mensagem, abri meu celular, eu vi uma mensagem, tava lá, minha amiga. Olha, a minha mãe deixou uma mensagem dizendo que a Federal esteve lá em casa, foram lá revirar as minhas coisas e depois saíram. Os demônios entraram na minha casa, foram lá e aí saíram. Aí minha mãe disse, não, ele tá na Espanha. Ele tá na Espanha. Minha mãe disse que inferno, cara. Então tem certas coisas que você, quando você fala, você tem que... como eu disse para vocês, eu evito a maioria do contato com as pessoas. Não interessa se a pessoa é boa, ruim e tal. Eu já aprendi a ser autossuficiente, já aprendi a viver minha vida. Então, a mim não me interessa muito as amizades, me interessam bem poucas amizades. Talvez o mínimo possível. Por quê? Porque eu não consigo mais confiar. Eu não consigo mais confiar. É muito difícil você confiar em alguém. Muito, muito difícil. Então eu confio numa coisa chamada gratidão. Eu sou muito grato às pessoas que me dão as coisas. Eu aprendi isso. Ai, de novo, cara. Puta que merda, cara. Eu não cumprimento ninguém, não cumprimento. Simplesmente passo longe. Não dou a mínima, cara. Não dou a mínima. Mas eu tenho essa questão da gratidão. Claro que eu não posso às vezes responder o mesmo favor na mesma moeda, sabe? Porque me foge dos limites. Tem pessoas que fazem coisas tão grandes, por exemplo, meu pai. Como que eu vou agradecer meu pai por tudo que ele me fez? Não tem como. É impagável. Você tá me olhando, cara? Filha da puta. Vai procurar tua vida, cara. Tem esse cara curioso. É por isso que eu não gosto, cara. Os caras não cuidam da porra da vida deles. Mas o cara também tá gravando o celular no meio da rua. E é fácil, né? Se vira. Isso que é horrível, cara. Você tem que sair e tal, e ainda tem que se meter com curioso. Curioso é a pior desgraça que existe, cara. Os inúteis não cuidam da porra da vida deles e querem se preocupar com a vida dos outros. Então, assim, você não tem que se importar. Simplesmente veja o que eu faço. Eu ignoro, cara. Tô comentando aqui com vocês aqui porque, né, vocês estão assistindo e tal. E é um vídeo público que vai pra internet.
Meu amigo, milhares de outras pessoas até que me odeiam vão assistir. Como tem muita gente que me odeia, me assiste, não curte, não faz nada, mas eu vejo as visualizações aqui. Que você pode até alterar o algoritmo, é muito mais do que aquilo que aparece de verdade, já que o YouTube faz de tudo para censurar. Mas é um negócio louco, cara. É um negócio louco. É um negócio louco. Então você tem que saber viver com isso. Você tem que saber, porra, meu amigo. Se eu tô incomodando esse tipo de gente, você tá pensando o seguinte, você tá incomodando, é porque você vale a pena, cara. Você não é mais um, você não é. Cara, você. Meu amigo, ninguém vai perseguir aquilo que tá morto, cara. Aquilo que tá morto, cara. Vai te enterrar, no máximo vai acender uma vela pra você, cara. Entendeu? Se você não incomoda, você é perigoso, inclusive. Que você pode ser usado pelos inimigos da humanidade, por essas pessoas malignas, para poder dar prosseguimento na agenda deles. Entendeu? Agora, se você incomoda, é porque você tem valor. Você tem que entender isso. Se você incomoda esses assassinos, essa escória imunda, maldita, você tem valor, cara. Você tem muito valor. Por quê? Porque você está pagando um preço muito alto, veja. Veja o preço que eu estou pagando. Veja o preço que eu estou pagando. Tudo bem que eu agi de forma errada quando me envolvi com aquela mulher. O meu único erro, de verdade, cara. Mas foi ter envolvido com a Rafaela. E ela foi a raiz de todos esses males. Eu até, às vezes, eu começo a imaginar se ela não é uma entidade satânica encarnada, incorporada e não sei, cara, porque foi a partir desse momento que a minha vida ela começou a entrar em um mar de tormentas, e eu tô aproveitando esse mar de tormentas para mostrar o meu valor, o quanto eu valho, porque se eu não valesse nada eu já teria caído no primeiro mês, no primeiro ano. No primeiro mês de prisão já teria sido que nem o Batoré. Comeram o cu dele lá, fizeram o diabo com ele. Ah, não comeram, então, meu amigo, é o que conta, cara. É o que eu conto, é o que ele conta. Você acredita naquilo que quiser. Agora, a verdade, o que eu vi, o que eu vivenciei, eu vi que eu engravidei uma mulher na cadeia, entendeu? Aguentei 1 ano e 2 meses entrando na mente dos caras lá diariamente, entendeu? Para sobreviver. Não mudei a minha personalidade, não mudei o meu caráter, ou seja, tem muita gente que sai de lá e vira criminoso, cara. Vira marginal. E o que essa agente federal que hoje está na Interpol como coordenadora do Caralho A4 queria fazer com os ataques de falsa bandeira é me colocar na marginalidade. Porque assim poderia ter algo legítimo para poder me perseguir. Porque do contrário é só crime de opinião e essas merdezinhas, entendeu? Porque não me processa por uma calúnia? Alguma outra coisa? Não. Agora põe um suposto bira aí que veio me ameaçar numa live, né? Que eu fui investigar, esse mesmo nome tem ligação com uma ex-namorada minha que se promove com ataques de falsa bandeira com escola, falando sobre temas de escola. É isso aí. Legal, cara. Tem o pessoal que... cara, a gente não pode ter maldade no olhar, cara. É que a gente fica tão... Você tem que ser puro como uma criança, como Jesus Cristo falava, cara. Como Jesus Cristo falava, você tem que ser puro igual uma criança, cara. Porque... cara, às vezes você fica pensando, o cara tá te olhando, falando merda de você, porque você tá gravando e tal. Pô, o cara te dá tchauzinho aqui, porra. Inocência das pessoas, cara. Nossa. Isso é pra gente aprender, cara. Mas quando você tem conexão forte espiritual, você faz isso. É claro que eu tenho um monte de erro, cara. Eu respondo na altura. Se você me bate e me pisa no calo, eu respondo na altura. É um caráter meio de Pedro, assim, sabe? Mas eu me recuso a ser igual a vocês. Eu me recuso a ser igual a vocês. Porque eu sei o quanto vocês são podres. Né, senhoritas? Nem vou falar o nome de vocês que não merecem. Vocês não merecem isso. Vocês não merecem que o nome de vocês saia da minha boca. Nada. Vocês não merecem. Entendeu? Vocês não merecem. Vocês são... Então, assim, vocês são uma escória da escória. Vocês são o lixo do lixo. E vocês, a única missão de vocês aqui nessa terra é tornar esse mundo pior para as pessoas que querem fazer o bem nessa sociedade, que querem realmente viver a sua missão, viver a sua vida. E vocês só se promovem porque vocês são inúteis,
só se promovem com a desgraça alheia. Me chegou a informação de que a pessoa do Meta é realmente amiga de uma. Ela fez uma especialização no Rio de Janeiro, né? Porque esse povo adora especialização, diploma disso, diploma daquilo, sustentado pelo papai e pela mamãe, meu amigo. É fácil conseguir tudo, cara. Você faz tudo nessa vida, cara. Você não passa dificuldade, você é uma porra do inútil, cara. E o que me dá mais nojo são esse tipo de gente que fica se garganteando, que são coisas, mas na verdade, meu amigo, só estão lá por causa de um, de outro, de um contatinho daqui, um contatinho dali. São uns perfeitos vermes, cara. Como seres humanos, são as pessoas mais imprestáveis que existem. E depois reclamam que muitos deles acabam sozinhos, cara. No máximo, vocês vão conseguir atrair para vocês pessoas iguais a vocês. E pessoas iguais a vocês vão tornar a vida de vocês ainda mais infeliz do que vocês já são. Entendeu? Vocês sempre vão ter que buscar algo novo para fazer, sabe? Eu não sei, cara, para tentar sobreviver o caos mental que são vocês, a catástrofe que vocês são, né? Eu prefiro não falar certas coisas porque complica, mas são verdades, cara, são verdades. Eu não tô desprezando ninguém, não tô discriminando ninguém, só tô falando verdades que talvez alguns de vocês, não essas pessoas que eu denuncio diretamente, que já estão envolvidas até medula, estão envolvidas até o último plasma que sai do resto do sêmen do pai deles que deixou no corpo deles lá, entendeu? Esses aí não tem conserto, esses aí não tem chance, esses aí já estão condenados. O máximo que eles vão fazer eles são as materializações satânicas aqui nessa terra do pai espiritual deles. Então eles têm que continuar fazendo o que eles fazem. E aí tem que impressionar as pessoas. Ah, não, eu sou isso, eu sou piloto disso, eu sou triatleta disso, eu sou jogador disso, eu sou jogador daquilo. E começam a chamar. A função deles é chamar a atenção das outras pessoas, entende? A função deles é chamar a atenção deles para outras pessoas, entendeu? Então, o que acontece? Basicamente isso, cara. Basicamente isso. Então, o que acontece? Muitas pessoas, elas acabam acreditando, né, nessas falácias aí que a mídia fala. Fala assim, porra, mas o que você de mim se eu não tiver a merda do diploma? Você vai montar um negócio, cara. Você vai montar um negócio, vai ganhar 10 vezes mais do que um idiota, de um imbecil que pegou uma universidade e enfiou a porra da vida dele na merda da universidade, cara. Entendeu? Na merda da universidade. Vai se especializar em algo, cara, que você vai vender por um valor 10 vezes maior. Porque quando chega a necessidade, meu amigo, esse negócio, cara. Eu já vi, meu amigo, cara, um indiano me contando uma história, cara. Uma vez um indiano contando uma história pra mim, que ele tinha feito uma jaqueta que a madame, isso há 30 e poucos anos atrás, um indiano aí, super gente boa, cara. É meio difícil, né, cara? Mas o cara chegou pra mim, né? A gente virou até conversou por bastante tempo, assim, sabe? Aí ele fez uma jaqueta pra uma mulher. E eu falei, porra, cara, se você for vender, meu amigo, venda sem nota. Cara como eu não vai pagar nota, cara. Eu te pago em dinheiro vivo, te pago em efetivo, te pago em dinheiro em cash. Só que em vez de você cobrar 2 mil, 3 mil, você me cobra 200, 300. Ah, não. Você chega lá, o cara, porra, esse homem branco de olhos, esse cara tem dinheiro. Que ainda tem isso na cabeça dele, essa ideia. E aí você fala, não, eu sou mais um, né, eu simplesmente gostei disso. E você começa, não, eu só quero aquilo ali e tal. O cara já chega te pedindo 2 mil euros no negócio e tal. Vai cantar no inferno, cara. Vai se fuder, idiota. Música de vagabundo acelerando o cara desse jeito, cara. Acabar numa cadeia aqui ainda. Comenta a porra de um acidente, o cara tava quase saindo, quase que pega outra mulher. Fala, os caras estão querendo buscar propósito na vida, cara. Tem gente que fica buscando propósito na vida. Se isso acontece nos Estados Unidos, cara, nossa.
sai sem cinto, fumando. É uma desgraça. É, quando você acha que tá no paraíso, nem tudo... Começa a aparecer os seus anjinhos aí lá da parte de baixo. É, mas no geral é o paraíso. Lembre-se que você ainda está num plano terreno. Então, assim, o que acontece? E aí, foda, eu me perdi aqui. Você se perde em um monte de baboseira, um monte de loucura nessa vida, cara. Se você se focar em coisas simples, veja, se você... É como o Maquiavel falava, se você não tem dinheiro, você não casa. Você não deve, você tem que se castrar mentalmente. Se castra mentalmente, cara. Ah, mas se aparecer uma mulher boa, tal, claro que você não vai. Se a mulher quer ser parceira de você e é compatível fisicamente com você, se a mulher é compatível fisicamente, que você pode formar uma família, que você vai deixar a tua descendência, que você vai se ver na sua próxima quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, 10ª geração, vai em frente. Mas no geral, meu amigo, passa. Ah, você quer ficar comigo, você quer vir ficar? Então vem você. Não, eu não faço questão. Você não faça assim, né? Mas depende com quem você se amarra, você pode amarrar a tua vida, cara. Você tá perdendo tempo da tua vida. Entendeu? Depende com quem você se amarra, depende com quem você faz. Entendeu? Você tá perdendo tempo da tua vida, cara. Tá se amarrando na tua vida. Então, ó o Porschão aí. Cara, um motor desse aqui no meio carro, isso puta madre. O cara passa aqui, te cumprimenta de boa, cara. Esses dias aqui, porra, cara, sabia que o cara tinha uma Maserati, cara. Conversando comigo de boa, cara. Uma Maserati, mas não é qualquer Maserati, cara. É uma Maserati MC35, se eu não me engano. Uma amarela, cara. Cara, carro de milhões. Conversando comigo de boa. Entendeu? Conversar comigo de boa. Ah, mas eu perdi a oportunidade. Não, não perdi a oportunidade. A minha vida, meu amigo, eu não tô aqui procurando oportunidade de negócio, cara. Eu tendo o meu suficiente pra sobreviver. Ou seja, não me interessa, cara. O que vier mais veio pelo meu mérito. É ótimo, maravilhoso, cara. Mas eu não tenho que ficar bajulando e puxando o saco de uma pessoa só porque ela tem dinheiro, cara. Na verdade, as pessoas mais podres e mais necessitadas espiritualmente são as pessoas que têm dinheiro, cara. As pessoas mais podres que eu já conheci nessa vida são aqueles que fizeram de tudo para conseguir chegar onde chegaram. Não é, dona? Se eu falo o teu nome, hein? Outro. Ah, agora já vi, agora já entendi o porquê. Então tá bom. Entendi porque tá. Ai, ai, ai. Às vezes 2 minutos de reflexão faz você não falar bobagem, cara. Então, não é bobagem, às vezes você fala a verdade e acaba numa situação ruim, como aconteceu comigo antes. Acaba um oportunista, acaba algum psicopata que vai dizer que eu influenciei o ataque numa escola e tal, sendo que era ela que estava fazendo o negócio. Não é, dona? Não é, dona? Sendo que era você que estava participando daquilo ali. E quando você começa a pisar em pessoas erradas aí, dos seus amigos, quando você não começa a ser grata às pessoas que te ajudaram, elas começam a se voltar contra você, né? Ai, obrigado pra esse pessoal aí do Telegram que tá me passando coisa aí, cara. Nossa. Então, assim, eu ajudo a gurizada, cara. Você que é jovem, cara, não... Meu amigo, o teu foco tem que ser tua sobrevivência, tua subsistência. Você com 25 anos tem que ser autossuficiente, cara. Você com 25 anos, cara, não põe essa ansiedade em você. Guarda o que você puder guardar até os 30 e poucos anos. E depois você simplesmente vai viver como você quiser, cara. Entendeu? Com roupa simples, roupa básica, às vezes muitas roupas emprestadas, cara. Não é meu caso aqui, eu acabei, né? Porque pô, eu acabei me deslumbrando, quis fazer as coisas. Eu acreditava até que ia ter o amor verdadeiro, eu acabei só tomando na cabeça. Entendeu? Isso não existe, cara. Mas vai que você consegue. Tenta, não sei. Se você vê uma pessoa compatível, que é a pessoa que você sonhou de verdade, você tem que se
exigente, tem que ter critério, cara. Que nem tem muitos caras aí, cara. Veja, o cara pega uma mulher com 5 filhos e pai diferente, cara. Eu falei num vídeo ontem, cara. Porra, que criança bonita tal, pessoal, mulher bonita tal. Entendeu? Eu falei, porra, me enche de lágrima até ver uma mulher branca que não odeia homem branco, cara. Que tem filhos com, né? Por isso que eu falei, porra, uma mulher dessa aí você tem que até sustentar, cara. Entendeu? Claro, você tem que também ser um pouco racional, né? Você não vai meter a cara na merda, né, cara? Entendeu? E se complicar. Mas uma mulher dessa aí eu assumiria, cara. Qual é o problema? Não tô falando meu caso aqui, tô dando um exemplo hipotético, cara, porque depois do que eu apanhei na vida aí, eu tô sendo extremamente racional com certas tomadas de decisões. Se eu, às vezes eu sou forçado a tomar uma decisão, é porque eu tenho que tomar aquilo ali e não existe não existe outra alternativa, entende? Não existe outra alternativa, tem que ser aquilo, não dá. Às vezes a vida te coloca na parede, porque é uma questão, eu até já vejo kármica. Então as pessoas aí ficam se regozijando, porra, mas eu tenho milhões, eu nasci num berço de ouro, né? Eu herdei uma empresa aqui, eu herdei milhões do meu pai, eu posso fazer o que eu quiser, porque o mundo espiritual tá tranquilo comigo, não vai fazer nada pra mim. Se você não tá incomodando, é aí que você deve se preocupar. Se você não tem problema, se você tem essa situação, é aí que você deveria se preocupar. Porque é aí que você tem que se preocupar 10 vezes mais. Muito mais do que aquele que dorme na rua. Que aquele que dorme na rua, ele tá naquela situação o que vier para ele é lucro. Você pode selecionar milhares de coisas, e se você toma uma decisão errada, você quebra a tua cara de um jeito. Dependendo da tua decisão que você tome, você pode arruinar tudo. E você não pode arruinar só a tua vida, você pode arruinar a vida de muita gente. Entendeu? E tem consequências? Tem. Ah, mas Emerson, essa mulher aí que você diz aí, que planejou ataques em escolas e tal, operações de falsa bandeira. Meu amigo, ela não fez isso sozinha. Não vamos se iludir que ela tenha feito isso sozinha, porque ela não fez isso sozinha. Se ela tá onde ela tá até hoje, usufruindo usufruindo a posição que ela conquistou, é porque tem gente dando guarida pra ela. Tem gente dando guarida pra ela, cara. Entendeu? Não seja um burro, tá? Então, o que é dela tá guardado. Ela nem sabe o que espera por ela. Se nem sangrando no meio de tubarões caiu, é porque tem algo muito maior, cara. Tem praticamente uma potestade ali. Mas isso não te garante imunidade. Isso não te garante. Ah, mas o Lula fez o que fez e tá ali, entendeu? Isso e aquilo. É. Uma hora cai, cara. Uma hora cai. Se não é por bem, a própria vida. No dia da tua morte vai te cobrar. Ah, mas até lá tá. Cara, eu quero entender a tolice, a estupidez dessas pessoas, cara. Que começam, que brincam com um tempo tão curto de vida aqui nessa terra, cara. Eu me lembro ontem, quando eu abria. Ontem, isso foi ontem. Quando eu abria o jornal Gazeta do Povo e vi aquela menina super linda chamada Paula Suelen de Lara. E eu pedi pra ficar com ela. E aí o que a vida me traz, cara? Entendo. É. Eu ingênuo, cara, achando que isso poderia ser compatível, isso jamais seria compatível, cara. Apesar de que a própria avó dela já tinha me dito com a classe e a elegância que ela tinha, que era a classe de um elefante entrando numa loja de cristal. Ela tinha uma classe de um elefante entrando numa loja de cristal, cara, comigo. E eu entendi. E, e saber que, não sei se foi a irmã dela ou a prima dela, cara. A dona Lídia Krupeisak, que registrou minha filha.
Dona Lídia, que Deus a tenha, cara. Porque olha só de onde vem. Acabou registrando a minha filha. Lá em São José dos Pinhais. Já faleceu. Eu queria ter agradecido mais aquela mulher. Graças a ela, enfim, a Dona Lídia que registrou. Quem casou a gente, né? Eu e a mãe da Isabela. Era lá a família deles, era lá da colônia Murici. Pesquisei tudo, cara. Eu tenho uma memória muito forte, muito poderosa. Eu me lembro de momentos, por quê? Porque eu não sou um viciado, eu não sou um drogadito de merda, eu não sou um bosta como muitos de vocês são. Entendeu? Que a vida de vocês é só ligada no supérfluo, no efêmero. Não, amigo, não. Eu tenho que me controlar, mas eu me lembro de ontem, isso foi ontem. Aí, porra, me lembro daqueles cortes XR3 branco pérola passando lá. Tava saindo da festa da casa dela. Você tem uma conexão espiritual fodida, cara. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você pede, cara. Eu que aprendi que você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você pede. Muito cuidado com aquilo que você pede. E agora pessoas que têm o mesmo círculo de amizade entre elas estão aí há anos planejando ataques para tentar me incriminar. Talvez a mulher lá porque acredita que eu tenha feito a merda. Mas, veja, a mulher fez lá no Rio de Janeiro, deve ser até amiga da Rafaela. Se você for pesquisar a fundo, deve ter até contato com a Rafaela. E aí, meu amigo, conecta mais um dote. Se você começar a pesquisar a fundo e classificar e colocar no papel, obrigado a essas pessoas que estão fazendo o fluxograma e mandando para mim. Tem pessoas da polícia fazendo isso, cara. É por isso que eu me exponho aqui, cara. Eu só tenho a perder me expondo aqui, cara. Porque eu construí que eu tenho muito a perder. Eu tenho uma carreira a perder aqui na Europa. Ou nos Estados Unidos, ou tá mais. O medo deles é que eu volte para os Estados Unidos. E eles têm razão de ser. Porque, meu amigo, eu acabo com a liberdade deles. Ah, mas a mulher tá na Interpol, você não vai poder fazer nada. Você que pensa. Que a hora que eu fazer, que eu expor o que eles fizeram para chegar lá, pro planeta inteiro, o sistema vai ser obrigado a comer eles, filho. Vocês não fiquem se achando os reis da cocada preta, entendeu? Que eu sou tal, que eu sou bambambam, que eu posso fazer o que eu quiser e eu gosto da impunidade como vocês escreviam no Chance. Não. Eu tenho certeza que foi um de vocês aí que incitou aquele Sidney aí num grupo de alienação parental, porque lá no Dogolação eles ficavam planejando isso o dia inteiro. Eu já coloquei aqui no canal, em vários outros lugares, que eles ficavam planejando coisas para tentar me incriminar. Usavam o meu CPF, cara, para importar coisas ilegais, até para transportar drogas, cara, usando o meu CPF, cara. E eu tô denunciando publicamente aqui. A Polícia Federal de Curitiba sabia do que estava acontecendo, não fez nada. Deixou coisa rolar porque eles estavam fazendo operações de psyops contra mim, falsas flags, para tentar me incriminar. O objetivo era tentar me incriminar. Vocês estão entendendo, cara? Vocês estão entendendo como é que a coisa funciona? O objetivo deles era esse. Entendeu? Então, assim, existem pessoas boas, existem pessoas maravilhosas. Não duvido disso. Mas o motivo de eu não confiar em ninguém, cara, é porque existem pessoas extremamente demoníacas e que se vestem como anjos, que você jamais suspeitaria delas. Entendeu? Tome muito cuidado com quem você se envolve. Tome muito cuidado com quem você... Você não precisa sair um paranoico que vai duvidar de todo mundo e de todos. Você tem que ser prudente. Seguir aquela lógica. Ser manso como o cordeiro, mas ser mais astuto do que a serpente. Coisa que faltou ao Charlie Kirk, né? Porra, cara, era um piazão, era um gurizão, cara. Era um bobão, cara. Ele tinha tanto conhecimento, ele tinha tanto preparo, meu amigo, intelectual para derrubar o inimigo.
pra aniquilar com o inimigo. E ele simplesmente, meu amigo, confiou. Ele confiou. É que nem esses alemães ingênuos aqui, cara. A pessoa que é do bem, cara, ela é boba, ela é ingênua mesmo, cara. Porque ela acha que só o bem pode vencer as coisas, cara. E não é assim, cara. O mal tá nesse mundo, você tem que conviver com o mal, cara. Veja, por que eu tô vivo há tantos anos? Depois de tanto ataque tentando me incriminar, ataque terrorista, ataque criminoso contra mim, tentando me incriminar. Por que eu tô vivo até livre? Depois de tantos anos. Por quê? Sem fazer o que eles fazem, sem entrar no nível marginal deles. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque eu consigo antever os passos deles. Eu consigo imaginar o que eles fazem. Eu consigo me preocupar com aquilo que eles fazem. E isso não toma muito tempo do meu dia. É só essa hora aqui de reflexão que eu tô fazendo aqui. Depois, meu amigo, eu classifico o lugar, ver se não tem nenhum perigo. Porque você tem que fazer isso, cara. Tem que usar tática militar, cara. No meu nível. Se você chega no meu nível de perseguição, você tem que adotar qualquer coisa como suspeita em potencial. Suspeita em potencial. Você tem que adotar protocolos militares de sobrevivência, cara. Se você tiver que entrar no meio do mato e viver lá no meio do mato por um bom tempo, você vai fazer isso em algum lugar desse planeta. Se você tiver que queimar teus telefones e sumir do mapa e falar assim, olha, um dia eu reapareço, tá? Um dia que você menos esperar, eu reapareço. Você tem que adotar esse tipo de protocolo, cara. Por quê? Porque você sabe que tem criminosos tentando te incriminar. E dentro da própria polícia. Dentro da própria polícia, cara. Dentro da própria polícia. Eu tô denunciando policiais criminosos, policiais bandidos, policiais que cometeram crimes, policiais que assassinaram crianças, cara. Olha só. Sangrou meu carrinho. Que merda. Eu vou ter que trocar todo o sistema aqui, cara. Mangueira, só mangueira, né, cara? Deve ter ressecado, deve ter ressecado. Mas que eu entendo de conceito mecânico, né, cara? Ai, o motor, ai, dor. Claro, tem que tomar cuidado. Pode ser o cárter, você não pode brincar com esse negócio de correio de distribuição, você não pode, né, correr dentado, esses negócios todos. Tem que tomar muito cuidado, você tem que entender o conceito mecânico básico. Mas, porra, não é pra desesperar tanto. Você pode foder a tua direção, tá? Direção hidráulica, se você não botar o óleo ali, você fode com ela. Vai começar a fazer barulho, vai começar... Entendeu? Amanhã já vou ter que mexer com isso. Entendeu? Já vou ter que ir num KFZ aqui e mexer. Essas coisas não saem barato. Entendeu? Mas é um carro barato, um carro que já não vale mais nada, praticamente. Pelos anos, é por isso que eu tenho ele. Principalmente porque não vale muito. O gasto é mínimo. Entendeu? Se é o carro ou outro lá, amigo, aí você usa o tempo que for e depois você devolve. É assim que funciona. E pega outro melhor e viaja melhor. Enfim, tem que ser inteligente, cara. Você tem que otimizar recursos sempre. Você tem que estar sempre monitorando e ver aquilo que você pode otimizar e melhorar. Quando você está nesse nível de sobrevivência, cara, sabe? Você tem que guardar tudo pra si, cara. Você não tem que se preocupar com aparência, com ostentação ou com qualquer outra coisa. Claro, em alguns momentos tem que ser conveniente, tem que ser um camaleão, cara. Você tem que ser uma porra de um camaleão, cara. Protocolo de sobrevivência, cara. Adotar protocolos de sobrevivência, porque quando você está sendo perseguido por psicopatas criminosos que não hesitarem em incitar pessoas a entrar numa escola atirando para matar criança. Olha só. Comprei um negocinho desse aqui esses dias aí. 50 euros, cara. A média da minha pressão, às vezes minha pressão tava em 14/8. 14. Muitas vezes. Quando eu fui fazer um tratamento dentário na Albânia, fazer um implante lá. Fui pra Albânia pra fazer um implante, né? Não pra fazer merda, entendeu? Como tem alguns filhos da puta falando bosta aí. Eu não preciso nem falar, cara. Mas é claro, a gente tem que deixar registrado aqui
Antes que falem alguma merda ou antes que induzam coisa, né? Você já vê a credibilidade da pessoa. A pessoa que fala isso aí já vê a credibilidade dela, né? Vou fazer um tratamento dentário. Eles não puderam implantar porque eu tava com a minha pressão muito alta. Eu tava em 20. Mas por quê? Porque o idiota aqui andava comendo muita besteira, cara. A partir do momento que começou a andar, começou a caminhar, começou a fazer mais exercícios, hoje uma média de 25 km por dia, hoje caminhando 25 km por dia e comendo proteína e fazendo um negócio melhor, minha pressão já baixou para 14. Estou mantendo uma média de 14, que ainda tá alta. Ainda tá alta. Mas para quem tava com 20, uma média de 20, meu amigo, eu tava à beira do colapso. Entendeu? À beira do colapso. Então, meu pai quando morreu tava com 22, cara. Praticamente, quase morto ali. 21, né? Por isso, então assim, você não tem que se preocupar, cara. Com certas bobeiras. Isso não pode tomar muito tempo do seu dia. Eu traço em 1 hora do meu dia o que pode ser feito e depois o resto, meu amigo. Veja, você tem que botar o pé no chão, paralisar, pausar um pouco e falar, não, pera, eu não vou me acelerar nesse ponto. Eu vou ser mais calmo. E aí você consegue resolver. Tá entendendo? Quando você tem a mente clara, cara, ninguém te vence. Eu não gostaria de falar essas coisas abertamente. Eu vou parar por aqui pro público, porque o meu inimigo é um bicho desgraçado. Eles são peçonhentos. Eles usam o bom conhecimento para o mal. E é por isso que eles estão aí no Ministério Público, é por isso que eles estão na polícia, é por isso que eles estão lá na Meta. Cara, veja, eu não tinha absolutamente nada contra essa pessoa que tá na Meta. Eu nem sequer conhecia essa pessoa. Mas depois que eu descobri o envolvimento dela e que me mandaram coisas aqui que são provas e que eu não vou falar mais dela aqui porque eu não conheço essa mulher. Mas eu vi a maldade dessa mulher, cara, de se envolver, de fazer esse tipo de mal, cara. Uma pessoa que ela nem conhece, uma pessoa que nunca teve contato com ela, simplesmente por uma questão ideológica. E tá aí usando os meus dados lá na Meta. Para quem não sabe, a Meta hoje, ela foi responsabilizada por facilitar a exploração sexual de crianças. Essa mulher que tá na Interpol algum dia fez algum trabalho de verdade contra a pedofilia? Não. Isso ela tá usando só essa bandeirinha para se promover. É igual o tal do senhor Favila aí, que tá usando a bandeirinha de lutar contra o terrorismo, mas se promovendo fazendo terrorismo, né? Aquele negócio, quando você não tem um criminoso, você cria um. Né? E é por isso que está surgindo vários ataques aí, ameaças a bomba por todo lugar. Por quê? No final vocês acabam enfiando em mim, né? No final vocês acabam enfiando em mim. Vocês dão sempre um jeitinho de fazer alguma merda com tráfico de influência, movendo coisa daqui, movendo coisa dali, mas sempre agem pela surdina. Sempre agem nas sombras. Por quê? Porque isso é maçonaria, cara. Mas enfim, quando você expõe demais e eles ficam sangrando no meio de tubarão, aí eles vão ter que abrir mais a carteira para os outros, né? Quanto mais vocês têm que abrir mais a carteira, menos vai sobrar para vocês. E menos sobrar para vocês, o projeto de vocês não vai ser de longo prazo. Vocês podem até conseguir alguma coisa no curto prazo. No curto prazo, entendeu? No curto prazo. No curto prazo. Vocês não vão conseguir isso no longo prazo. Nada vai durar no longo prazo. Ah, mas... que também você vai pensar num velho que já tá na porta da morte, cara. Numa velha também que já tá na porta da morte. Entendeu? Pode ser até bonita. Pode ser até uma velha bonita. Mas, cara, já tem quase 60 anos, cara. Quase 60 anos, cara, pô. Você já tá perto da morte já, cara. Tem gente que vive com 80, com 70 e tal. Você acha que você vai viver tanto assim? Não vai. Tem gente, meu amigo, eu já vi um cara que era tão arrogante, cara, ele ficava desejando que a mãe dele morresse. Eu desejo que a minha mãe viva até os 100 anos, cara, ou até mais. Quanto mais ela viver, melhor. Entendeu? Até pra toda a história da minha vida, pra minha filha saiba, pra que a minha filha não cometa os erros que a gente cometeu. Isso seria maravilhoso. Seria maravilhoso que meu pai tivesse vivido, mas sim, Deus tem seus propósitos. Mas tinha um cara que eu conheci que ele desejava que a mãe dele morresse mulher super rica.
ficava desejando que a mãe dele morresse para poder herdar as coisas, os bens dela. Ele acabou morrendo antes de câncer. Entendeu? Então não fica imaginando merda, não fica pedindo essas coisas. Mas a mãe tratava super mal o filho também. A mãe era super má, super dura com ele. Super má. Aí o cara cresceu todo cheio de trauma, cheio de complexo. A família alemã também, entendeu? Os alemães são muito duros com os filhos, entendeu? Em alguns momentos. Tem alguns que são muito duros com os filhos. Tem alguns que são muito duros com os filhos. E você não pode ser duro demais com o filho. Você não pode ser brando demais com eles e não pode ser duro demais. Entendeu? Quando você é duro demais, eu vou bater e tal, e espanca, e quebra o diabo, faz o diabo. É o que acontece comigo, cara. Se cria um afastamento indelével. Se cria um afastamento que pode afetar o curso da vida, cara. Não seja desse tipo de idiota, cara. Entendeu? Você não pode espancar uma pessoa porque você vai criar um vínculo de destruição naquela pessoa. A pessoa vai crescer com sérios problemas, cara. Não quero ficar entrando em detalhe aqui, mas tem pessoas, cara, por exemplo, pessoas que me tratam mal, por exemplo. Eu não dou uma segunda chance. Eu não dou uma segunda chance que é pro meu próprio bem, pela minha própria defesa. Mas se você excluiu certos parentes da tua vida, é claro que eu excluí pra sempre. Pra mim não é meu parente, nasceu, tem um vínculo de sangue, seu avô, só isso, sua tia, seu tio. Foda-se. Pra mim vocês não são mais nada. Pra mim é o suficiente o que vocês fizeram pra mim. Eu não vou te dar uma segunda chance de você falar mal de mim, ou de você me fuder, ou de você me criar um problema como me criaram. Inclusive eu fui descobrir que tem um parente meu aí uma parente, não, eu já falei demais, que participou dessa questão do ataque lá nos Estados Unidos. Eu vou parar por aqui, não dá pra soltar as coisas aí em respeito a certas pessoas da própria família, em respeito às pessoas boas que ainda restaram na família. Que tem pessoas boas, tem pessoas que gostam de mim, tem pessoas que querem ver meu bem, mas tem pessoas que querem ver meu mal e só querem aproximação comigo para poder me atingir, para poder me fazer mal. Para mim isso tá muito claro, eu não sou burro, cara. Eu não vou te dar uma chance para isso. Não guardo mágoa. Você pra mim é um coitado, uma coitada. Você é uma coitada. Eu não tenho que me preocupar com você, cara. Você é um bosta. Você, trocado por bosta, sai caro. Entendeu? Trocado por bosta, sai caro. O cara que deu a bosta de volta tem que dar o troco, entendeu? Porque teu caráter é mau, teu gênio é mau, teu gênio é ruim. Não se orgulhe disso, você tem que se envergonhar disso. Entendeu? Cara, mas como é maravilhoso, cara, você poder estar sozinho, cara, aqui num ambiente desse, cara, e você vai de um lado, vai para outro, corre daqui, corre de lá. E vive bem. Essas merda aqui, cara. Maquininha maldita dessa aqui, cara. Ontem ela me funcionou e me cobrou 2 euros, cara. Desgraçado, timadores, cara. O cara tem uma maquininha dessa aqui, ele tem meio que garantido, cara. Não tem uma necessidade de tomar, que o cara vende. Olha só as merdas que eles vendem: Coca-Cola, cigarro e Red Bull, cara. E se eu falar quem que são os donos dessas máquinas aqui, cara, eu vou ter problema. Mas enfim. Né, então. Mas às vezes o que eu falo pra vocês, o parente é a pior desgraça que tem. O próprio Rogério, ele falava pra mim uma coisa, cara. Tinha um tio dele, e tinha lá no Lago da Galícia, ele tinha um primo que ele gostava dele pra caramba. Ele tinha um açougue ali onde morava a mãe do Rogério. Tinha um açougue ali na esquina, né, dona Rosângela? Né, dona Regina? Senhoras se lembram, né? Senhoras é por uma questão de idade, tá? E ele tinha um tio aí, acho que era um tio, alguma coisa ali, tinha um terreno bem grande ali pra vender. E ele propôs de comprar porque ele queria construir um estacionamento ali. Um estacionamento bem grande.
Veja só os planos que ele tinha, cara. Se aquele cara tivesse uma mulher boa, velho, uma mulher decente, ele poderia ter feito... Pra hoje tá os bens dele na mão de um monte de parasita, de um monte de inútil que não fez nada por merecer, cara. Mas enfim. Um monte de inútil, de parasita. Porque vocês são uma porra de uns parasitas, cara. A verdade é essa. Aí trabalharam a vida dele. Fez porra nenhuma, cara. Entendeu? Fiquem viajando na maionese, cara. Entendeu? É que assim, eu não... se eu começar a falar, eu me entro num rolo aqui que não vai ser bom. Não vai ser bom. Mas a verdade é essa. Eu me lembro daquele cara. E veja só, a família do cara, cara. Eu não vou vender pra você isso aqui. Mas eu vendo pra qualquer maldito, cara. Eu não vendo pra você. Andar chamou ele de... daquela palavra mágica que hoje aí te põe numa cadeia, né? Mas, porra, e ele falava bem do tio dele, falava das coisas e tudo, né? Falava bem. Mas naquele dia, quando ele falou aquilo, ele passou a nutrir um ódio visceral. É, claro, cara, o tio dele não aceitava ele por causa dos comentários que chegavam, das coisas que falavam. Bom, cada um tem o seu motivo e a gente não tem que questionar isso aí. Mas no meu caso, tem certas pessoas que simplesmente não queriam me ver dar certo desde pequeno, cara. Não importasse o que eu fizesse, não importasse o que eu tomasse. Se eu fosse para um lado, eles iam para outro só para... Porque é inveja, cara. A inveja, ela... Você pode esperar de pessoas que têm muito mais do que vocês. Simplesmente não querem ver você bem. Essa minha ex-namorada minha, inveja... Ela te inveja, cara. Ela me confessou que te inveja. Por quê? A inveja atinge quem? O fracassado, o inútil. O que não vai ter o brilho que você tem. Ela jamais vai ter o brilho que eu tenho. Entendeu? Ela já vai... É dela, é a frustração dela. Que ela não vai conseguir superar isso jamais, nem nessa vida, nem na outra vida. Ela não vai conseguir superar isso. É uma doença mental isso. Ela é doente. Ela é doente. Então ela tem que conviver com isso. Isso é uma doença, cara. A inveja é uma doença, é uma patologia preocupante. Então, o meu conselho que eu te dou, se quer prosperar na tua vida, fuja de pessoas invejosas. Era da sua família, cara. Você identificou, a pessoa é invejosa, você não seja invejoso, porque inveja é uma doença. Inveja é uma doença mental. Se você tem inveja de alguém, você precisa de tratamento. E você não vai conseguir com psicólogo, psiquiatra, eles são os piores. Não vai. O teu tratamento, meu amigo, é você... Um dia eu vou te dar um tratamento para inveja, que eu vou colocar um sketch que eu passei a estudar sobre esse assunto. Vai ser um negócio gratuito que eu vou passar para vocês. Como você tratar a sua inveja. Eu posso dizer para vocês que eu sempre fui o mais prejudicado, porque eu não sinto inveja, cara. Eu não consigo sentir inveja das pessoas, cara. Porque para mim tá marcado no meu DNA, que é um atributo de fracassado, de bosta, de seres inúteis nessa vida. Entendeu? Eu fico revoltado que certas pessoas que fizeram tantas merdas atingem certos níveis de poder. Isso eu quero ver vocês na merda, mas não por inveja, mas por justiça. É diferente. Não confundam as coisas. Eu quero ver você na merda, mas não porque eu tenho inveja de você. Não, você é inútil, cara. Você só conseguiu isso porque você matou criança, porque você desgraçou com a vida de outras pessoas. Isso não é inveja, cara. Inveja é você tá numa situação de igualdade e a pessoa conseguiu por mérito. Você não conseguiu isso por mérito. Você conseguiu isso porque você é podre. Porque a tua alma é podre, que a tua alma é maligna. É por isso que você conseguiu. Não foi porque você tem mérito. Não se iluda. Não crie uma falsa realidade. Entendeu? A tua realidade é essa. De ver card que você tem você é inútil. Você só chegou onde você chegou porque você é uma assassina. Uma psicopata, uma assassina que tem proteção de outros assassinos. Como você.
Do contrário, você não teria chegado onde você chegou. E chupando muito caralho. Babando, entendeu? Com a porra escorrendo pela boca. Entendeu? Gargarejando e fazendo giratório. E comendo muito cu. Comendo muito cu aí de gente de poder. Onde você olhava para aquela cinta pica cheia de merda e falava assim, puta, eu tô fazendo isso. Né? Aquela cinta pica de titânio cheia de merda lá. Puta, eu tô fazendo isso. Pra eu chegar lá. Será que vale a pena isso? Pois é. Não vale. Não vale. Sem amor você não é nada, né? Se você não faz as coisas por amor, isso não vale pra nada. Você tá fazendo por um propósito, você vai ver aquilo se desmoronar algum dia e vai sumir tudo da tua mão. E você vai falar assim, valeu a pena eu sacrificar minha alma por isso? Valeu a pena eu sacrificar minha alma por isso? Né, seu vovô Mafalda? Né, seu Ileubaldo? Hein? Valeu a pena você... Porque você, o que você fez nessa vida, o legado que você deixou nessa vida, cara, você sabe muito bem o legado que você deixou de destruição e caos na vida das pessoas, cara. Esse legado é muito maior, prevalece muito mais do que qualquer ato de bondade que você tenha feito aí. Bondade interesseira que você tenha feito para alguém. Não adianta você dar esmola pro mendigo aqui, hoje, outro. Você, meu amigo, você é um caso perdido, cara. Entendeu? Eu sei muito bem quem andou financiando a minha perseguição aí durante muito tempo. E agora me aparece outra vertente, cara, que eu nem imaginava, cara, que estava financiando. Me aparece uma outra vertente que eu nem imaginava que estava financiando para que eu fosse perseguido. Ó, pobrezinho do bichinho, cara. Olha só, cara. Pelo menos a terra, né, cara? Que fiz... aproveitando o ensejo aqui, o que fizeram com o cachorro orelha. Não vai dar nada pra esses caras. Todo mundo sabe. Mas existe uma coisa chamada... Isso eu falo, o que eu falo, eu assumo publicamente. Tem uma coisa chamada coisa com as próprias mãos, sabe? Da justiça de Deus eles não escapam. Mas da justiça dos homens, eles vão escapar porque a justiça é corrupta. Vai prender você por crime de opinião, mas não porque torturaram e fizeram aquela desgraça com aquele cachorrinho. Entendeu? Ah, mas Emerson, você vai com esse negócio agora de que a vida animal vale mais do que a vida humana? Não, meu amigo. É a crueldade com que fizeram com uma vida. Com um animalzinho, cara, indefeso. Eu me lembro do Batoré promovendo no blog dele ataques a cachorros, esse negócio todo. Ele dizia que era... Depois ele disse que era pra viralizar o negócio, pra ganhar o rage da escória. E jogando, me atrelando com aquela merda. Eu falei pra ele que aquilo, várias vezes, aquilo ali era uma merda que ele não deveria cruzar. Várias vezes ele usou pra tentar me incriminar a qualquer custo. Enquanto isso, o Paulo César Ramos lá, todo safo, se safava e falava assim: Emerson, se você abandonar o Batoré, eu te abandono. Olha só como é que os dois estavam ligados, hein? E o cara aí tem um cunhadinho que é promotor de justiça lá no, né, do seu Carlos Vaina. Então, ai, quando aparecer essas merda, cara, eu tô só coçando a mão, cara. Que vai aparecer, vai estourar em tudo quanto é lugar. Vocês não imaginam. Vocês acham que me fiquem finiquitando, me enterrando debaixo de uma jaula, vocês vão se escapar do que vocês fizeram? E que a coisa vai ficar só por isso? Vocês me deram uma ideia maravilhosa com esse negócio de Shodan, essa bosta toda. Tudo bem que aquilo que fizeram nos Estados Unidos tem um esquema muito forte de OSINT, de OPSEC. Não é qualquer um que faz, cara. É gente que está envolvido na polícia, na federal, e que é psicóloga, e que pode arquitetar toda a história, cara. Que é arquiteta master. Quem tá na polícia aí já se ligou, cara. Por isso que eu falo, o perigo de você sangrar no meio de tubarões é que outros tubarões ainda maiores que estão quietinhos, que não se aparecem,
Esses tubarões ainda maiores, meu amigo, que você não sabe, que não apareceram, que não pularam fora, esses tubarões vão comer vocês. Entendeu? Você entendeu a caminhada, como é que é o negócio, cara? Você entendeu onde que você vai parar com essa merda toda? Agora eu tô entendendo o desespero de vocês. De tentar me meter algum BO que seja. Reabrir um caso lá na terceira DHPP de Campinas. Um caso que eu não tinha porra nenhuma, nem envolvimento. E sabendo que se o delegado for realmente investigar a fundo, ele vai ver que vai chegar em vocês, né? Ele vai chegar em vocês diretamente. Mas aí ele não vai poder fazer nada. Ele vai tentar jogar o BO em cima de mim. Aí se jogar o BO em cima de mim, eu vou soltar a boca no trombone. Puta, vocês estão num dilema, sabe? Aqueles dilemas, aqueles romances romanos, né? Ai, que delícia. Vamos ler um romance romano junto? Então, assim... Vamos ler um romance romano junto? Então... Aí, o complexo de Édipo. Eles adoram romantizar o negócio, né, cara? A hora que vocês tomarem no cu, vamos ver como vocês vão romantizar o negócio. Olha aqui, cara, a Bosch patrocina até os negócios das crianças aqui, cara. Bosch, Steel, já pra criança crescer com essa ideia na cabeça, cara. Da marca, os bichos não são burros, cara. Nossa, é marketing puro, cara. Eles estão patrocinando aqui, botando na cabeça. Depois vem um produto de merda, que a Bosch de hoje não é que nem a Bosch dos anos 60. Queima na primeira. A Hilt é melhor. Uma de volta. Quem sabe, sabe. Então. Né, mas já não é mais alemão, já não tem mais qualidade, só tem a marca, nome alemão, mas não é alemão, né? Né, senhora Bal? Só tem nome. Aí você vai comprar um negócio, pô, isso aqui é alemão, isso aqui funciona, cara. Tá bom. Vai comprar um Mercedes de hoje, cara. Não dá pra comprar com os W123, né, cara? Não, mas nem a pau. Ah, mas aquilo lá só tinha resistência, mas é aquilo que, pra aquilo que o cara quer comprar um carro, cara. O cara quer comprar um carro que ele pode deixar na merda do inverno inteiro, cara. Aqui e não vai sangrar o negócio ali. Pô, estourou a mangueira. Tá, cara, depois de um bom tempo ele funcionou, tal. Legal, mas uma mangueirinha ressecou. Porra, já fica decepcionado, mas é um carro bom. É um carro italiano, um carro bom. Entendeu? Mas aquele carro lá, aquela Mercedes 123, nem isso acontecia, cara. Era o carro que você podia deixar o inverno inteiro parado aqui. Se batia a chave, ele funcionava, cara. Era um negócio louco. É pra isso que o cara quer sair, quer chegar, quer ir trabalhar, meu amigo. Não quer ficar parado, perdendo tempo. Ele pega uma porra de uma caravela dessa aqui, cara. Entendeu? Cara, é fatal, cara. Esse negócio de intempérie é foda, cara. Mas no tempo que os alemães faziam o negócio e durava, cara. Por quê? Porque era o alemão raiz. Ah, se você me atropela, seu filho da puta. Se você me atropela, cara, quem vai parar no hospital é você, cara. Filho da puta. Me atropela. Ah, eu assumo um BO, cara. Nossa. O cara vem a toda velocidade, cara, velho. Você vai te fuder, cara. Põe a minha vida em risco e ainda quer sair. Entendeu? Então, assim, melhor parar por aqui. Já falei demais hoje, né, cara? Já falei demais hoje. Um videozinho na rua aí, todo mundo olhando. Acho que esse cara virou famoso aqui, sabe? Puta, se eu soubesse da minha história, cara. Se soubesse que eu quero parar esse canal amanhã. Se ele soubesse que eu quero fechar esse canal amanhã, mas eu não posso. Porque se eu fechar esse canal amanhã, é o que eles querem. É o que eles querem. Então a minha saída é gravar ainda mais vídeos. Pois é. A minha saída é gravar ainda mais vídeos para poder me defender. Essa é a razão que vocês estavam buscando para entender o porquê que eu estou fazendo o vídeo até hoje. Para poder me defender de ataque de falsa bandeira que algum criminoso, que algum vagabundo de farda da Polícia Federal do Brasil possa criminar contra mim para tentar me incriminar com mentiras, com assassinatos que eles mesmos planejam de dentro das suas instituições.